Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal, malta. O meu nome é Joana, se não me conhecem, e no vídeo de hoje venho falar sobre a minha carta de condução. É verdade, vocês já me andam a pedir isto há algum tempo e eu ainda não tinha feito, mas estou aqui hoje. Antes de começarmos este vídeo, malta, quero dizer que eu já tirei a carta de condução há uns anitos, para aí há uns 6 ou 7 anos. Eu tirei a carta, tinha por volta dos meus 16, 17 anos, mais ou menos, portanto, já tirei há algum tempo. Porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque se vocês estão neste momento a querer tirar a carta e estão à procura de informações como escolas de condução, preços, pronto, eu nesse sentido não vos consigo ajudar muito, porque muito honestamente eu já não me lembro quanto é que custou a minha carta de condução, mas eu acho que isso também não é o mais importante, porque se vocês realmente quiserem tirar a carta, também é uma questão de vocês se informarem com as escolas onde vocês vão tirar a carta, não é? Portanto, é isso. Hoje estamos só aqui pela experiência. Mas antes disso tudo, malta, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal e deixarem o vosso grande gosto, é muito, muito importante para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube, portanto façam isso se gostam destes vídeos e ativem também as notificações para não perderem os próximos vídeos e também seguirem pelo Instagram, que é Joana Pratas, Joana com 2 N's. Normalmente é por lá que eu dou sempre as novidades, portanto é isso. E acreditem que vocês vão querer saber as novidades, porque este fim de semana, malta, este fim de semana vamos ter um vídeo bastante interessante. E é só isso que eu posso dizer, não vou dizer mais nada, ok? Portanto, fiquem atentos a isso. Bora lá então começar com este vídeo, malta. E muito honestamente eu não preparei bem o vídeo porque eu decidi apenas falar sobre a minha experiência, portanto vou tentar não me esquecer de nada que seja importante para vocês ou que eu acho que seja importante para vocês. Mas bora lá começar, porque esta história de eu ter tirado a carta foi uma experiência de altos e baixos, eu diria. Como eu já vos disse, eu tirei a carta por volta dos meus 16 ou 17 anos, eu agora não tenho a certeza, mas foi por volta dessa idade, porque eu na altura tirei a carta de 125, portanto a carta de mota. E esta ideia de tirar a carta da mota surgiu porque naquela altura eu estava a viver sozinha e portanto precisava de uma forma de me deslocar sem estar totalmente dependente dos transportes públicos, portanto tirei a carta de mota. No entanto, a carta que eu tirei permitia-me tirar logo o código da mota e do carro, depois fazia a condução da moto e quando fizesse então os meus 18 anos fazia apenas a condução do carro. Portanto, foi essa carta que eu tirei. E na altura estava mega entusiasmada porque o que eu mais queria na minha vida era conduzir, estão a ver? Principalmente carro, não tanto moto, mas sim carro, mas enfim, ainda faltava um bocadinho para isso. Portanto, fui tirar a de moto. E tudo começa então com a história do código. Eu na altura estava então no secundário e a minha escola secundária ficava muito próxima da minha escola de condução. E então o que eu fazia era, ao fim das aulas, ia até à escola de condução. E o que é que me acontecia? Acontecia-me que eu acabava por repetir várias aulas, é verdade. Eu vi várias aulas repetidas sobre o mesmo tema, porque eu não sei como é que funciona nas vossas escolas de condução, mas na minha escola de condução aquilo tinha um horário, só que muito honestamente eu só descobri que existia um horário para ir no final da carta, e então eu acabei por ir a muitas aulas repetidas, porque eu queria era fazer o maior número de aulas possível para conseguir então ir a exame de código. Portanto, repeti muitas aulas. Seja como for, era isso que eu fazia, eu ia às aulas e fazia muitos exames. E na altura eu não comprei nenhuma pena, não comprei nenhum CD, não comprei nada disso. A escola tinha uma pena à venda com testes de código que nós podíamos fazer para treinar em casa e tudo mais, mas como eu muitas vezes tinha tempo livre, eu acabava por ir para a escola de condução e usava os computadores para praticar. E basicamente era este o meu estudo para o código, sabem? E eu até fiz as aulas de código bastante rápido, eu lembro-me que demorei talvez um mês e qualquer coisa, não tenho bem a certeza, mas foi bastante rápido. E depois então marquei exame de código. Uma coisa importante, como estava a esquecer de dizer, que é relativamente às aulas de condução da moto. Eu na altura tinham-me dito que eu não podia fazer aulas de condução da moto sem fazer o exame de código primeiro. O que é um bocado estranho, mas na altura disseram isso. Mas depois eu lembro-me de ter feito 2 ou 3 aulas antes do exame de código, acho eu. Já não me recordo, já foi há 5 ou 6 anos, sei lá eu. Mas pronto, malta, isso também não é importante, né? Eu acho que praticamente toda a gente tira a carta sabe que pode ter aulas de condução, X aulas de condução até a tirar o exame de código. Mas pronto, avançando aqui um bocadinho com a história, que eu acho que isto está a ficar um bocado disperso, mas pronto, vocês pediram. Eu marquei então o exame de código e estava mega nervosa, mas muito honestamente estava do género, ok, isto vai ser super descontraído, porque eu estava a fazer exames na altura e eu não errava quase nada, eu errava tipo 1 ou 2 e muitas vezes errava 0, então pensei, ok, estou mais do que preparada para o exame de código e praticamente todas as pessoas me diziam
Joana, aquilo é só fazer os testes e não sei o quê, chegas lá e é super fácil, aquilo às vezes até é igual aos testes que tu fazes e tudo mais. E eu, ok, tudo bem, então senti-me preparada. E agora aqui se calhar vocês vão ouvir uma opinião um bocado diferente da generalidade, porque toda a gente diz isso, mas eu mudei um bocadinho a minha opinião, porque no dia do exame eu fui e chumbei. Até me custa falar sobre isto, porque tipo, como é que eu chumbei no exame de código? Mas é verdade, malta, eu chumbei no exame de código e não vos consigo explicar como é que eu me senti naquele momento. Eu estava tão triste, juras, eu chorei. Eu até já estou com vontade de chorar agora. Porquê? Eu não estou a perceber. Se calhar é da maquilhagem, isto me ardeu um bocado o olho, realmente. E aquilo foi horrível, porque se vocês ainda não foram ao exame de código, eu vou-vos explicar como é que funciona. Pelo menos como é que funcionou comigo. Foi, entrámos várias pessoas dentro de uma sala, todos no seu computadorzinho, fazer o teste, e quando nós acabávamos o teste, pronto, ficávamos ali sentados, não podíamos fazer nada, tínhamos de esperar que o teste acabasse. Quando acabou então o teste para toda a gente, o senhor tinha lá as licenças, sabem? Aqueles papelinhos azuis que vos dão para vocês andarem sempre com eles na escola de condução e tudo mais. E aliás, até é aí que eles carimbam quando nós passamos, enquanto a nossa carta de condução depois não chega. Ele estava lá com essas licenças. E basicamente ele começa, eu já não sei como é que foi, mas ele disse do género, se eu não chamar é porque chumbaram, ou melhor, se eu chamar é porque chumbaram, eu acho que foi isso, se eu chamar é porque chumbaram, pois foi, eu acho que foi isso, porque eu lembro de ouvir o meu nome e eu fiquei tipo, não, não. Mas sim, foi isso que aconteceu e esforcei-me imenso para não chorar, porque eu não gosto de chorar à frente das pessoas, ok? E então eu entrei no carro, o meu instrutor estava lá e eu disse, chumbei. E ele disse, chumbaste? E eu, chumbei. E depois eu cheguei à escola de condução e lembro-me de ir para a paragem do autocarro, estava à espera do autocarro e comecei a chorar feita parva e liguei ao meu pai a dizer, pai, chumbei, estava a chorar imenso, o meu pai a dizer, tem calma, não fiques assim, agora vais continuar e vais conseguir passar à segunda, não te preocupes, não sei o quê. E eu assim, mas eu não percebo, eu fiz imensos exames. Foi um drama. E depois imaginem um ambiente dramático, né? Que é eu sozinha a chorar numa paragem de autocarro à espera da boleia. É triste. Seja como for, malta, não foi o fim do mundo, não é? Eu continuei com as minhas aulas de condução de moto e continuei também com as minhas aulas de código. Eu já não sei quantas é que eu tinha de fazer. Lá está, isto que eu estou a explicar, estas coisas muito técnicas de quantas aulas é preciso fazer depois de chumbar. Não vou encontrar essas respostas neste vídeo, porque muito honestamente eu já não me lembro, já tirei a carta há muito tempo, não faço ideia, mas lembro-me que fiz X aulas antes de poder ir a exame novamente. E desta vez, malta, o que é que aconteceu? A Joana estudou, é verdade, eu estudei o livro do código, eu comprei o livro, que nunca tinha comprado, comprei a pen e estudei. Organizei mesmo o meu estudo, sabem? Eu lembro-me que era inverno e eu costumava de acender a lareira e normalmente eu ia sentar-me ao pé da lareira com o meu computador e com o meu livro. E o que eu fazia era, eu lia o primeiro capítulo e depois só fazia testes sobre esse capítulo, porque na PEN e mesmo em sites online nós têm essa opção de fazer apenas perguntas sobre um capítulo em específico. E eu pronto, na altura o meu manual de código tinha os mesmos capítulos que essa PEN dos testes, então era isso que eu fazia. Eu lia o capítulo inteiro, fazia só testes sobre esse capítulo. Passava para o segundo capítulo, fazia só testes do segundo capítulo. Pronto, e foi assim que eu estudei o código inteiro, malta, eu não estou a gozar. Quando senti que estava preparada, marquei então o exame de código pela segunda vez e, enfim, senti uma pressão enorme porque quando nós repetimos o exame temos de pagar mais e já para não falar do facto de ter sentido aquela desilusão quando chumbei da primeira vez, não é? Portanto, quando fui da segunda vez estava muito preocupada, muito nervosa. No entanto, estava bastante confiante porque eu sabia que tinha estudado tudo e que desta vez não tinha como falhar, não é? Porque grande parte das pessoas só fazem exames, portanto eu estive a estudar, portanto tem que correr bem. E felizmente correu bastante bem. Aliás, uma coisa muito engraçada no exame de código foi que toda a gente passou, foi incrível porque o senhor virou-se e disse não vou chamar o nome de ninguém e nós ficámos tipo... Isso é bom ou é mau? E do nada ele disse, passaram todos, e nós tipo, uhul! A sala ficou toda muito contente. Por acaso foi muito engraçado, porque a sala passou toda, foi muito giro. E eu, claro, fiquei super contente, eu passei com uma errada, penso eu, e fiquei realmente, enfim, nasceu-me uma alma nova, sabem? Porque se eu chumbasse a segunda vez eu ia ficar ainda pior, e portanto...
felizmente correu bastante bem. Portanto, é assim, malta, eu acho que se conseguirem ter tempo para estudar, estudem, porque é como eu vos digo, nunca se sabe. Vocês podem ter a sorte de, se calhar, perguntas que vocês já fizeram em testes anteriores, isso aconteceu-me, no entanto, pode não acontecer, sabem? E, portanto, é isso, às vezes os exames de condução, eu sinto que os exames de código são, eu disse condução, mas não era condução, era código. Eu sinto que os exames de código são sempre um bocado tricky, porque o português engana bastante, e se vocês estão a fazer exames e assim, acho que provavelmente já devem ter apercebido disso, não sei se agora é igual, eu penso que seja igual. O português é muito, muito chato. A mínima coisa, parece que eles estão a dizer uma coisa, mas estão a dizer outra. Inclusive, eu lembro-me que na altura eu fiz um caderninho com uma cábula minha para estudar, em que basicamente eu já sabia que uma palavra significava aquilo e que a outra palavra significava a outra. Eu agora não sei dar um exemplo, porque já foi há muito tempo, mas eu lembro-me que havia perguntas em que bastava tipo a palavra de ou para, que mudava logo o sentido daquilo tudo, estão a ver? Então eu fazia umas cábulazinhas assim. Não sei se isto está a fazer sentido. Na minha altura eu lembro-me que isto acontecia bastante vezes, e então eu fiz esse caderninho com essas cábulas. E agora passando então para as aulas de condução, que eu acho que essa é a melhor parte, eu sinto que muitas pessoas têm medo de começar a conduzir, eu sinto que muitas pessoas têm medo de tirar a carta pelo simples facto de irem para a estrada, sabem? Sinceramente, eu não acho que o problema em tirar a carta seja conduzir propriamente, mas sim lidar com os outros carros na estrada. Estou a fazer sentido? Eu acho que sim, acho que me estou a explicar bem. Eu comecei as aulas de condução e recordo-me que foi bastante descontraído, tipo, conduzir, percebem? A dificuldade, eu diria que é mesmo estar na estrada, porque toda a gente sabe que os condutores têm alguns problemas com carros de condução, e na altura isso revoltava-me. Hoje em dia, enquanto condutora, eu percebo, eu sei que isto é muito mal dizer, não me levem a mal, ok, não estou a querer ofender ninguém que está a tirar a carta, mas sim, é verdade, às vezes é um bocado irritante apanhar um carro de condução à frente, mas eu acho que as pessoas também têm que ser pacientes. Eu, por acaso, sou super paciente nesse sentido. Eu sou um bocado impaciente a conduzir, mas se eu vejo um carro de condução, de uma escola de condução, normalmente eu tento ter calma, porque eu penso sempre, ok, eu já estive naquele lugar e sei que não é fácil lidar com essa pressão. Quantos carros é que não me buzinaram enquanto eu estava a ter aulas de condução, malta? Quantos carros? Muitos. Foram muitos. E existiam pessoas mesmo parvas, sabem? Pessoas mesmo brutas, ficam lá a apitar, quase que colam o carro ao nosso, e tipo, nós não temos experiência, ok? Nós estamos a aprender, tenham lá calma convosco. Portanto, eu compreendo isso. Por isso sim, falando por mim, eu acho que essa foi a parte mais assustadora, foi o estar na estrada com outros carros, porque realmente uma pessoa sente a pressão, tem medo de estar a causar trânsito, tem medo que esteja a fazer alguma coisa mal e ainda causa um acidente qualquer, pronto. E imagino pessoas ansiosas, para pessoas ansiosas deve ser bem pior. Mas falando ainda sobre as aulas de condução de moto, eu sinto que não foi exatamente fácil ao início, porque nós numa moto estamos completamente expostos, sabem? Sabem aquilo que vocês sentem quando estão a começar a tirar a carta de condução num carro e vocês sentem a pressão de toda a gente, sentem que têm medo de fazer alguma coisa? Pronto, com a moto é exatamente a mesma coisa, só que ainda é mais assustador. Pelo menos eu falo por mim, estão a ver? Porque eu tinha sempre medo ou de cair, ou de, sei lá, ou de alguém me bater por não me ver ou algo do género, porque lá está, nós na moto estamos muito mais expostos a qualquer coisa que possa acontecer. E eu confesso que eu caí da moto ainda umas belas vezes e eu sinto que o meu instrutor, ele queria me matar, eu juro-vos, eu acho que ele me queria matar, porque eu não lhe parti a moto por sorte, sabem, tantas vezes que eu caí com ela. Inclusive, lembro-me de uma vez fomos para uma rampa que era tipo ao pé da minha casa antiga, e eu até estava a contar ao meu instrutor que eu já vivi aqui, não sei o quê, eu conheço bem esta estrada e tal, porque aquilo é mesmo assim, não tem movimento nenhum, sabem? E então ele disse, agora anda para isso, para ver e tal, e eu, ok. Isto foi mais ou menos nas primeiras aulas ainda, e eu lembro-me de estar a fazer a rampa e eu pensei, eu vou cair, e então atirei-me da moto, sabem? Tipo, e a moto lá vai ela, e eu tipo, desculpe. Foi muito mal. Eu lembro-me que a pior que eu tive mesmo foi uma vez que passei uma vergonha enorme, malta. Portanto, preparem-se para esta história. Basicamente, eu estava a andar de moto e tal, e ia entrar numa rotunda e caí na rotunda. Conforme eu caio na rotunda, começa uma fila enorme, estão a ver? Porque eu estava mesmo no meio da rotunda e o meu instrutor parou ali o carro para ver se estava tudo ok, não é? E eu não conseguia sair debaixo da moto porque uma moto 125 ainda é pesada. Para mim é super pesada, portanto eu não estava a conseguir levantar a moto, sabem? Estava com a perna a doer-me imenso, fiquei com os joelhos todos negros.
E meteu-me imensa piada, porque o meu instrutor tipo perguntou-me: estás bem, não sei o quê, mas depois estava a ver em volta da moto, estava mais preocupado com a moto do que comigo. Não, estou a brincar, eu adoro o meu instrutor, por acaso, ou melhor, adorava, né? Nunca mais o vi, mas eu gostava muito dele. E então instalou-se ali uma fila enorme. Mas a coisa mais estranha no meio disto tudo foi que quando eu já estava em pé, não é? Já me tinha levantado, eu de repente, no meio dessa fila gigante que estava, eu vejo um jeep cinzento alto e duas pessoas lá dentro a rirem-se à gargalhada. E uma delas com o telemóvel, assim, Facebook, e eu... Era a minha mãe e a minha irmã. É verdade. A minha mãe e a minha irmã estavam nessa fila, elas viram-me a cair e estavam-se a rir. Em vez de, tipo, estás bem, filha? Não. Facebook. E eu, tipo, não, isto não está a acontecer. Portanto, sim, malta, esta é a minha história. Depois eu falei com a minha mãe e com a minha irmã e, por acaso, foi engraçado porque elas as duas estavam no carro à minha procura, porque a minha mãe disse à minha irmã: olha, vamos ver se encontramos a tua irmã por aí a ter as aulas, que eu gostava de vê-la a conduzir. E encontraram-me no momento em que eu caí. Seja como for, malta, ainda existem pessoas boas, porque houve um senhor que depois encostou o carro e que me veio perguntar se eu estava bem, não é? E eu disse que sim, que estava bem e pedi desculpas pelo trânsito causado, não é? E o senhor disse-me: não tem mal nenhum, é normal, estás a aprender, agora não fiques com medo de andar na estrada, estas coisas podem acontecer, não te sintas mal com isso, não sei o quê. E eu fiquei tipo: oh, que senhor tão querido, muito obrigada. Mas pronto, malta, basicamente foi isto. Nos primeiros dias com a moto foi um bocadinho complicado, foi ainda mais difícil porque eu tirei a carta numa altura em que estava assim inverno, outono/inverno, e então apanhei alguns dias de chuva e conduzir de moto na chuva não é nada agradável. Eu lembro que houve uma vez que tivemos de parar a aula porque eu estava com umas luvas e como o instrutor me emprestou, na verdade, eu continuava cheia de frio, tinha as mãos congeladas, não conseguia mesmo concentrar-me, sabe? Eu tinha medo de cair ou algo do género porque não estava habituada, portanto isso foi a parte mais chata, tirar a carta de moto. Portanto, se vocês estão a pensar em tirar a carta de moto, o meu conselho é tirem no verão ou então não, tirem no inverno, porque assim estão mais preparados para isso, também é verdade, dessa forma têm ajuda, se calhar faz mais sentido tirar no inverno. E mais tarde marquei então o exame de condução da moto e passei à primeira, portanto fiquei muito feliz com isso. Basicamente, só para vos dar uma pequena ideia como é que funciona o exame de condução, o exame de condução da moto não é assim tão diferente do exame de condução de carro, é exatamente a mesma coisa. A única coisa que difere é que eu vou de moto à frente, não é? E o carro do instrutor e do examinador vai atrás e nós comunicamos por... que não é bem um walkie-talkie, né? Porque eu tenho um auricular, mas basicamente eles têm lá um walkie-talkie e eu ouço o que eles dizem pelo auricular. Então eles dizem: vira à direita, eu viro à direita. Vira à esquerda, eu viro à esquerda. Estão a perceber? Portanto, basicamente é isso. Inclusive, eu não devia contar isto na internet, devia? Eu acho que não, porque eu tenho medo que alguém veja. Mas pronto, eu vou contar muito rápido. Basicamente, no exame de condução aconteceu uma coisa que foi... Eu estava mal posicionada na estrada, eu estava posicionada como se fosse para a esquerda. E eles disseram para ir em frente. E depois eu pensei: damn it, eu estou mal posicionada, será que isto vai me fazer com que eu chumbo? E fiquei na dúvida, estão a ver? Então, tipo, eu virei à esquerda. Tipo, eu não continuei em frente, virei à esquerda. E depois eu só dizer: Joana, para. E eu parei. E eles puseram o carro ao meu lado e disseram: então, Joana, não ouviu disso para ir em frente? Assim, eu não ouvi, peço desculpa, fiquei tão nervosa porque o auricular não estava a dar, eu não estava a perceber o que é que estava a passar, não sei o quê. Depois a senhora começou lá: 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu: ok, agora consigo ouvir. Pronto, foi uma pequena batutice que eu fiz que não devia, e se calhar não devia estar a contar. Será que eles me podem anular a carta por eu estar a contar isto? Acho que não, espero que não sei, se calhar não vou pôr isto no vídeo. Pronto, malta, basicamente foi isto. Durante algum tempo fui muito feliz com a minha motinha de 50. A minha moto era super engraçada, juro. Ela era um bocado feia, mas tipo, eu já tinha a moto antes de tirar a carta, porque o meu pai é assim de pessoa, sabem? Ele é muito precipitado, ele compra as coisas antes de fazer sentido. Então ele comprou uma moto e eu ainda não tinha a carta. Mas pronto. E esta motinha era conduzida por uma velhinha, que é um bocado estranho. Vocês conseguem imaginar uma velhinha a andar nesta moto? Eu não consigo. Porque a moto é toda tão estranha, não é? É um bocadinho feia, depois aqueles autocolantes todos. Mas pronto, malta, andava, que era o mais importante. Não é? Não tinha que andar a pé e na altura do verão era awesome porque normalmente ia com uma amiga à praia e enfim, eu acho que uma moto é fixe para andar durante o verão e pronto, era uma 50 porque realmente os meus pais não queriam que eu passasse a ponte, portanto não me deram uma 125, deram uma 50. E depois então, quando fiz os meus 18 anos, comecei então a ter as aulas de condução do carro, portanto já sem código, sem nada, não é? Porque agora era só mesmo a condução do carro, porque eu já tinha feito o código da moto e do carro, como eu já vos tinha dito. E eu confesso que as aulas de
de condução de carro foi tipo a cena mais descontraída de sempre. Malta, eu andava ansiosa para ir para as aulas de condução, eu adorava ter aulas de condução de carro, eu adorava mesmo e correu sempre bastante bem, nunca aconteceu nada dramático, sabem? Nunca bati, nunca aconteceu assim nada de estranho. A única coisa que era mais difícil para mim era fazer o ponto de embreagem em subidas, isso foi um grande problema para mim, e estacionar numa subida. Isso também foi um grande problema para mim, mas basicamente foi isso. Aliás, eu quando tirei a carta ainda fiquei, oh meu Deus, subidas não. Ainda me lembro que tenho uma amiga em Odivelas e não sei se vocês sabem que Odivelas é só subidas, descidas, e eu tinha a carta há pouquíssimo tempo e... eu ia para Odivelas e ia tipo num stress que não vos passa pela cabeça. Eu pensava, só espero não apanhar trânsito em Odivelas, eu tenho que parar numa subida, estou completamente lixada porque eu não sei fazer ponto de embreagem. Era um drama. Eu acho que qualquer pessoa que está a tirar a carta de condução se identifica com isto. Eu acho que é aquela parte mais chata do carro, não é? Mas tirando isso foi bastante descontraído e pronto. E eu na altura pedi para fazer as aulas de condução e o exame de condução com o mesmo instrutor da moto porque gostava imenso dele, portanto pedi para fazer com ele e aceitaram. E pronto, e fui ao exame de condução e foi super descontraído. Uma dica que eu tenho para vos dar relativamente ao exame de condução, e se calhar é isto que vocês querem saber mais, não é? Eu quero tranquilizar-vos com este vídeo. Não sei se estou a conseguir, porque eu estou a contar a minha história, né? Não estou aqui a dar grandes conselhos, mas entrando agora assim um bocadinho mais na parte dos conselhos, vão com calma, que clichê, vão descontraídos porque, malta, se vocês forem nervosos, vai correr mal. Se vocês forem descontraídos, vai correr bem. E uma dica que eu tenho para vos dar é, eu não sei se vocês, no vosso caso, vão com mais alguém fazer o exame de condução, mas no meu caso ia sempre outra pessoa da minha escola, portanto íamos 2 pessoas. E a dica que eu vos posso dar é, façam o exame em primeiro lugar. Juro-vos por tudo. Eu fiz sempre o meu exame em primeiro lugar, ou melhor, ok, na moto não, porque na moto não havia mais ninguém, portanto foi só no carro, né? Passei à primeira, estava a esquecer de dizer isso, mas passei no exame de condução à primeira. Eu pedi para ser a primeira a ter o exame, porque antes de... Normalmente o que acontece é, nós vamos com o nosso instrutor, não é? Vamos as 2 pessoas, portanto, as 2 pessoas vão fazer o exame, vamos com o nosso instrutor até ao sítio onde vai ser feito o exame, no meu caso foi no Barreiro, e basicamente damos ali umas voltas. Portanto, vai o colega a conduzir, depois vou eu, depois vai ele, depois vou eu, para treinarmos, não é? Antes de termos o exame. E o que acontece é que podemos sempre ter o azar de alguém que esteja muito nervoso ir connosco e isso acabar por nos enervar também, sabem? E por acaso a pessoa que foi comigo estava bastante nervosa, via-se perfeitamente, eu fiquei com imensa pena porque via-se que a pessoa estava mesmo nervosa, sabem? Antes do exame ele estava a fazer coisas que era um bocado estranho de estar a fazer, tendo em conta que tinha marcado o exame de condução, estão a ver? Portanto, isso é uma coisa que pode acontecer e eu vi que ele estava tão nervoso que eu pensei, eu tenho que fazer o exame primeiro, porque se isto correr mal por alguma razão, eu vou ficar ainda mais nervosa, porque é inevitável, todos nós quando vamos ter um exame estamos nervosos, ok? Queremos é tentar apaziguar um bocado isso, sabem? E então o meu conselho para vocês é, façam o exame em primeiro lugar. E pronto, e basicamente foi isso, correu bastante bem, não me lembro de ter acontecido nada de estranho. Eu vou ser muito honesta convosco, vocês vão no exame de condução, o meu conselho para vocês é, vão devagar, sabem? Tipo, não vão para lá, tipo, muito à vontade, e eu sei conduzir, e eu sei não sei o quê, porque toda a gente comete erros. Se até pessoas que já têm a carta há anos cometem erros de vez em quando, não é? Imaginem nós que não temos experiência, nós estou a dizer naquele momento, não é? Eu já tenho alguma experiência de condução, mas, bem, não tenho zero experiência completamente com os meus pais, né? Mas já tenho alguma experiência de condução. E por acaso adoro conduzir e, enfim, nunca tive problemas, felizmente nunca tive um acidente, nunca tive nada disso. Só tive uma situação que foi bater numa pessoa numa rotunda, porque a pessoa parecia que ia arrancar e do nada trava. E eu já tinha arrancado e bati-lhe. Pronto, foi a única situação que tive, mas quer dizer, não foi nada de grave, sabem? E foi resolvido logo no momento. Mas pronto, malta, é isso. Vão devagarinho, descontraídos. Claro, não vão tipo a 10, né? Porque convém saberem mexer nas mudanças, né? Não vão só tipo em primeira e... Não é? Tem que saber funcionar com o carro, mas vão devagarinho porque se vocês forem devagarinho, se por acaso acontecer alguma coisa, têm mais tempo de reação, não é? Se forem muito depressa ou forem armados aos cagas, se alguma coisa correr mal,
provavelmente vai acabar mal. Seja como for, malta, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido uma desilusão, porque eu sei que grande parte das pessoas que estão a tirar a carta ou que querem tirar a carta, grande parte das informações que procuram é mais no sentido de quantas aulas é preciso para, quanto é que custa tirar a morta... A morta? Eu queria dizer a mota, mas nem era mota, era carta. Oh God, isto está péssimo. E eu esse tipo de informações não vos consigo mesmo dar, mas o único conselho que vos posso dar é, se vocês, enfim, procurarem esse tipo de informações, vão mesmo às escolas ao pé de vocês, comparem preços, vejam o que é melhor para vocês. Uma pergunta que eu sei que de certeza que me vão fazer nos comentários, não sei, mas calculo que sim, é se a minha escola de condução tinha simulador, e não tinha, ok? Eu nunca usei nada disso, portanto é isso, não tenho sequer opinião formada em relação a esse tema, porque nunca estive num simulador, portanto não sei. Mas pronto, malta, espero que vocês tenham gostado da minha história de como foi tirar a carta de condução. Como vocês puderam perceber, foi uma experiência de altos e baixos, não é? Passei ali por umas desilusõezitas, depois tive umas coisas boas, faz parte da vida, é mesmo assim, seja como for, é não desanimar, sabem? Eu conheço casos de pessoas que já fizeram exames de condução, exames de código várias vezes e que ainda não passaram, pessoas que acham que já não vão conseguir tirar a carta, e malta, a esperança é a última a morrer, sabem? Eu também me senti assim quando chumbei da primeira vez do código, e eu sei que não é fácil, e imagino numa situação em que, por exemplo, se eu tivesse chumbado ao código mais vezes, eu sei que iria ser muito complicado para mim lidar com isso, mas não podemos desistir de tirar a carta por causa disso, ok? Mesma coisa com a condução, eu sinto a condução, eu nunca passei por isso não sei bem. Às vezes existem pessoas que têm mais facilidade em conduzir do que outras, sabem? Eu, por exemplo, no meu caso, na condução, tanto na moto como no carro, correu super bem, não tive qualquer tipo de problemas. No geral, nas aulas não tive problemas, no exame então foi super descontraído. Eu também tenho um pai que adora conduzir e que sabe conduzir bastante bem, e enfim, quando eu tinha para aí os meus 12 anos, nós vivíamos na altura no campo, e muitas vezes o meu pai deixava-me conduzir com ele, e enfim, uma vez experimentei, conduzi mesmo com os pés num pedal e tudo, que ele deixou-me, ensinou-me. Portanto, acho que é mais intuitivo para umas pessoas do que para outras, e acho que isso é perfeitamente normal, cada um tem o seu tempo, sabem? Portanto, não desanimem com isso, e se vocês estiverem a tirar a carta, ou se vão fazer agora a carta, boa sorte e vão ver que vai correr tudo bem. E agora sim, malta, chegamos ao final deste vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acharam, partilhem comigo também a vossa história, como é que foi tirar a carta de condução, contem-me os vossos problemas, se estão a tirar, se estão a ter dificuldade, se têm alguma dúvida, perguntem-me, se houver alguma coisa mais específica que vocês queiram saber, que eu vos possa ajudar, digam-me abaixo nos comentários que eu vou responder, vocês já sabem que sim, que eu respondo sempre a tudo. Portanto, é isso, malta. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal e para deixem o vosso grande gosto neste vídeo, malta, é mesmo muito, muito importante para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Eu sinto que várias vezes eu digo subscrevam, metam like, e se calhar não dou grande importância a isso, mas é realmente mesmo muito, muito importante. Portanto, se vocês gostam do canal e se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixarem o vosso gosto e partilhem também com os vossos amigos, se os vossos amigos estão a tirar a carta ou se vão tirar a carta, e portanto é isso. Ativem também as notificações, como eu vos disse, este fim de semana vamos ter um vídeo bastante interessante que vocês não vão querer perder, portanto fiquem atentos a isso. E por fim, sigam-me pelo Instagram, Joana Pratas com 2 N's, para se manterem a par de todas as novidades. E é isso, pessoal, um grande, grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!